Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás, tá? Bom, nosso tema hoje é o que é ser verdadeiramente espírita. E é um tema que diz respeito ao íntimo de cada um de nós, porque é uma reflexão sobre a nossa experiência espírita e a nossa relação com o espiritismo. E para isso, nós vamos nos basear numa mensagem de Emmanuel que se encontra no Livro da Esperança, capítulo 70, intitulada Ser Espírita. E aí já cabe uma reflexão no verbo escolhido por ele, ser espírita. É diferente, por exemplo, de dizer-nos espírita. Ele escolheu o verbo ser, nos induzindo a entender que o espiritismo só fará sentido em nossas vidas quando alcançar de fato a nossa maneira de viver. E não enquanto estiver apenas arquivado em nossa memória, em nossa cultura, em nosso conhecimento, como tem sido a nossa experiência com o Evangelho para muitos de nós ao longo dos séculos. Nós conhecemos de cor as mensagens de Jesus. Elas já viraram ditados populares, são exaustivamente repetidas, mas ainda estão distantes da realidade das nossas vidas. Por isso o Espiritismo foca naquilo que é essencial. É uma doutrina desprovida de rituais, de hierarquias sacerdotais, de elementos exteriores de culto, embora respeite isso nas outras tradições religiosas. E para quê? Para que nós não nos desviemos daquilo que é essencial, como tantas vezes nós temos feito. Por isso, Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, ele faz questão de dizer que o verdadeiro espírita é aquele que realmente ele se faz digno do título de espírita porque é reconhecido pela sua transformação moral, pelos esforços empreendidos para vencer as suas más inclinações. Enfim, é aquele reconhecido porque ele faz com que o espiritismo não seja para si somente um rótulo, mas ele é um modo de ser e de agir no seu dia a dia, com indulgência, com brandura, com cordialidade, com paciência, com perseverança, começando na casa espírita e se expandindo na convivência familiar, no ambiente profissional, enfim, em toda a sociedade. E Kardec, ele define muito claramente isso nesse mesmo capítulo, quando ele trata da questão dos espíritas, utilizando-se da parábola do semeador. Ele vai fazendo uma comparação entre os tipos de solo citados por Jesus nessa parábola e os tipos de espírita. Aqueles que ainda estão na superficialidade, dando os primeiros passos, ainda atentos com os fenômenos que distraem e que geram curiosidade. Depois, aqueles que já conseguem vislumbrar a parte mais filosófica e moral da doutrina, mas ainda não aplicam esses conceitos a si mesmo. Geralmente aplicam esse crivo à vida dos outros, exigindo muito, mas não fazendo tanto assim. E aí ele passa para o terceiro tipo, que ele denomina de espírita cristão, o verdadeiro espírita, aquele que realmente incorpora a mensagem do espiritismo na sua vida, no esforço diário de aplicação. E ele também acrescenta mais um tipo de espírita no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, da primeira parte, que seria o espírita exaltado, aquele que geralmente ele cria mais dificuldades no âmbito da doutrina do que contribuição, porque ele acolhe muito facilmente o que vem do mundo espiritual, sem discernimento, sem análise, sem nenhum crivo.
e fica muito preocupado com o que é exterior, com o proselitismo, e muito pouco focado naquilo que é essencial, que é a sua transformação. Então, Kardec deixa isso bem definido para nós, para que nós não esqueçamos que a proposta do Espiritismo é mais do que nos denominarmos espíritas, é sermos espíritas de fato. E aí, voltando para o texto de Emmanuel, intitulado Ser Espírita, ele comenta uma fala de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, na última ceia, e também utiliza para complementar esse versículo, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, no item 4. E nós vamos analisar cada uma dessas citações. Lá em João, Jesus diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E por que Emmanuel escolheu justamente esse versículo que está no Evangelho de João para falar de ser espírita? Um versículo que fala de lutas, de aflições, de dificuldades. Para nos dizer que aquele que abraça sinceramente a proposta de Jesus, ele deve esperar maiores desafios. Porque a lógica da providência divina opera assim: quanto mais iluminação nós recebemos, quanto mais recursos são dispensados a nós, mais desafiadoras serão as nossas experiências. Então, ao falar de sermos espíritas, que no fundo é a mesma coisa de buscarmos ser verdadeiros cristãos, como o próprio Kardec afirma no Evangelho segundo o Espiritismo, o Emmanuel ele faz essa conexão de esperarmos por lutas. E é o que disse Jesus desde quando esteve entre nós, né? Aos seguidores que ele convidava, ele dizia: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso está em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23. Ele não disse: se alguém quiser vir após mim, espere proteção especial, calmaria, tranquilidade. Pode até ser interiormente, porque quem caminha com o Cristo, para quem caminha com o Cristo, o fardo é mais leve e o jugo mais suave. Por mais forte que seja a tempestade fora de nós, interiormente nós vamos estar sempre mais confiantes e mais esperançosos. Mas isso não significa de modo algum a isenção de lutas ou a aquisição de privilégios, né? O fato de nos dispormos a seguir Jesus significa mais responsabilidade, mais consciência. Nós somos convidados constantemente a dar testemunhos daquilo que nós já aprendemos com Ele. E nesse versículo, ao mesmo tempo que Jesus fala das aflições, ele também fala do bom ânimo que nos compete ter, porque a gente já se aproximou dele, né? Então, o que passam a ser as aflições diante dessa luz que se abre para nós, diante da certeza da presença dele em nossas vidas? Aí nós vamos agora para outra citação de Emmanuel nessa mensagem Ser Espírita. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Essa é uma mensagem do Espírito Erasto, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da missão dos espíritas, que ele explica sobre a tarefa de difusão do Espiritismo, sobretudo por meio das nossas vidas. E ele nos alerta que muitos vão se perder, né? Porque é muito fácil a gente perder o foco na essência e se ater naquilo que é secundário na vivência, na experiência espiritual. A gente acaba se valendo de longas discussões filosóficas,
de questões científicas, de embates intelectuais, como faziam os fariseus na época de Jesus, e nos esquecendo da justiça, da misericórdia, da indulgência e da humildade. E aí vale lembrar o sermão de Jesus que está registrado no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, chamado Sermão dos Ais, em que ele vai falando aos fariseus resumidamente, para vocês lembrarem, né? Vós que estáis tão atento com os dízimos, com os rituais, estáis esquecidos daquilo que é essencial na lei. E no versículo 24 desse sermão, ele diz: condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Então, olha a expressão de Jesus. Ou seja, muitas vezes a gente dá importância para uma coisa que é um mosquitinho e estamos engolindo um camelo pela nossa cegueira espiritual. E porque a gente acaba nos acomodando em determinadas posturas, abraçando determinadas ideias que são uma imensa ilusão, e estamos ali criando discussões estéreis por causa de um mosquito. E isso tem sido a nossa experiência por muitos séculos, basta olhar a história, né? Quantos de nós estávamos lá na época de Jesus excessivamente preocupados com a vestimenta da adoração, com a beleza e a grandiosidade do templo, com o poder temporal, e agindo com violência, perseguindo, sendo duros de coração, movidos exclusivamente por interesses materiais, ou presos ainda à falsa inteligência, aquela inteligência que ainda não transmite luz. Então, nós espíritas precisamos estar muito atentos, analisando o caminho que nós temos percorrido, para ver se de fato tanto conhecimento que o Espiritismo nos traz tem se convertido em vivência espírita, em vivência cristã, e não simplesmente em teoria espírita. E aí, na mensagem Ser Espírita de Emmanuel, ele faz um comentário sobre esses dois trechos que nós falamos aqui, o Evangelho de João e do Espírito Erastro no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele começa: doutrina espírita, cristianismo renascente. Ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante através do qual principia a nova era. Essa frase, ela destaca o valor e o alcance da ação de cada criatura na seara de Jesus. Muitas vezes é algo que nós não valorizamos muito, né? Muitas vezes nós duvidamos das possibilidades que nós temos de sermos úteis de alguma maneira. Mas cada coração sinceramente entregue a Jesus, entregue a vivência espírita, entregue a vivência cristã, onde estiver, com paciência, com perseverança, esse coração vai estimulando outros corações que ainda não entenderam a proposta de Jesus a se despertarem também. Ele passa a ser um catalisador de um novo modo de ser. Passa a ser um ponto de regeneração da humanidade. E esses pontos, inseridos em diferentes lares, em diferentes circunstâncias da vida, eles vão gerando um efeito em cadeia e vão se multiplicando. E depois de um tempo é possível se obter um resultado imenso a partir de um pequeno ato. Essa é a visão de Emmanuel do que é ser espírita. É constituir-se, como ele diz aqui, em um núcleo de ação edificante onde se principia a nova era, ou seja, onde as criaturas estão muito acostumadas a operar no egoísmo, no interesse pessoal, na revolta, de repente começam a conhecer outras maneiras de se portar diante da vida. Aquele, por exemplo, que só sabia revidar uma ofensa, ele vê alguém que não revida. Num primeiro momento, ele pode até não conseguir compreender alguém que não revida uma ofensa, mas quer ele queira ou não, isso
toca em aspectos mais profundos do seu ser que estavam esquecidos e gradualmente ele começa a repensar a sua atitude. Será que só existe um caminho, que é esse que eu estou acostumado a percorrer, de ofender e revidar, ofender e revidar? Será que não existe algo novo nesse outro caminho, desse outro alguém que não revida? Porque ele parece tão seguro, tão bem, ao passo que eu, toda vez que eu revido, eu me sinto mal, o ódio me consome, a raiva acaba com o meu dia. Foi o que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco, quando ele ainda era um perseguidor de cristãos. À medida que ele percorria aquele caminho, ele ia refletindo, se perguntando por que os cristãos condenados à morte, mesmo sabendo que iam morrer, eles transmitiam uma serenidade enorme e ele não conseguia, Paulo, sentir paz. Então, a criatura vai conhecendo novos paradigmas, novas portas que antes estavam fechadas pela escuridão da sua consciência vão se abrindo. E voltando a Emmanuel, fala-se no mundo de hoje qual se o mundo estivesse reduzido a uma casa em ruínas. Então, nós vivemos no mundo momentos tumultuosos, característicos dos tempos que são chegados, como nos dizem os espíritos. E isso foi esperado, foi até previsto por Jesus no sermão profético, que o processo de transição, de amadurecimento da humanidade não seria indolor, não seria ameno. Como qualquer reforma, ainda mais uma que está mudando bases tão profundas como essa, tão consolidadas, é lógico que vai gerar confusão, vai gerar incerteza, vai gerar bagunça. Acontece que muitas criaturas se detêm apenas nisso, no mundo como ele está agora, no material, no imediato, e esquecem ou não sabem ver o mundo que virá. O mundo como ele está predestinado a ser, quer queiramos ou não. Com o nosso auxílio ou não, o mundo caminha para o progresso. E esse momento atribulado é um chamado para aqueles que vislumbram um pouco mais além desse momento e que mesmo em meio ao caos não deixam de trabalhar para que esse mundo do porvir se faça no presente. E quando isso se der completamente, o reino de Deus se fará na terra. Quando nós afirmamos na oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, não devemos entender que nós estamos dando uma ordem para Deus nos atender. Venha a nós o vosso reino, não é Deus faça tudo por mim, não é Deus venha até mim. É um pedido, Pai, me ajuda a trazer as bênçãos do teu reino para o mundo. Me ajuda a trazer os teus desígnios para a terra. Me ajuda a ser o teu instrumento. E Emmanuel acrescenta: o espírita é chamado à função da viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. Então, se muitos veem o mundo como uma casa em ruínas, o espírito é chamado a ser, onde ele estiver, uma viga de sustentação, para que as criaturas não acreditem que o mundo está desabando. O que está desabando são certos valores, certas maneiras de ser, certos modelos de sociedade. O tempo levará tudo aquilo que não condiz mais com o que o progresso nos pede. Mas a humanidade, os espíritos aqui, evolução, nós seguiremos. As sociedades é que se aperfeiçoarão. Muitos se desesperam porque não têm confiança no que virá. Por isso Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, este constrói sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem e não as praticam, compará-lo-ei a um homem insensato que constrói sobre a areia. Então, quem constrói sobre a fé, sobre o amor, sobre a esperança,
por mais forte que seja a tempestade, esse vai seguir confiante na sua posição. Voltando a Emmanuel, há quem diga que a humanidade jaz em processo de degradação. O espírita é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. Então, se nesse imenso organismo social muitas células têm estado adoecidas, entregues ao materialismo, ao desespero, às paixões, e com isso elas vão contagiando outras células que também vão entrando nesse estado, nós espíritas somos chamados a ser células mais sãs. Nós não podemos nos esquecer que em torno de cada espírito existe uma atmosfera fluídica. E dependendo dos sentimentos, dos pensamentos que nutrimos, essa atmosfera espiritual pode curar, pode estimular, pode erguer, mas também pode sufocar, adoecer, amedrontar e desesperar. Então, ainda que nós estejamos longe da saúde plena do ser, nos convém atender o chamado da terapêutica do Evangelho, para que nós sejamos células mais sadias e possamos sim contagiar outras células, mas com esperança, com trabalho, com boa vontade, com ânimo, com compreensão, com perdão, enfim, todos aqueles atributos espirituais proporcionados a nós pelo Evangelho. André Luiz nos disse: nós somos parte integrante da farmácia do próximo. Então, quanto mais sadios espiritualmente nós estivermos, mais nós estaremos contribuindo com o próximo na busca pelo medicamento do espírito. Voltando a Emmanuel, o espírita, onde surge a destruição, converte-se em apelo ao refazimento, onde estoura a indisciplina, faz-se esteio da ordem, e onde lavre o pessimismo, ergue-se de imediato por mensagem de esperança. Isso nos lembra a oração atribuída a São Francisco de Assis, que fala dos contrários. Onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver discórdia, que eu leve a união; onde houver ofensa, que eu leve o perdão. O cristão, ele é sempre chamado a dar a outra face. Onde se mostra a face da soberba, somos chamados a oferecer a face da humildade. Onde se mostra a face da vaidade, somos chamados a mostrar a face da sobriedade. Onde se tem mostrado a face da cobiça, somos chamados a mostrar a face da simplicidade. Isso para que as criaturas comecem a ler a mensagem de Jesus nas páginas das vidas com as quais convivem. Geralmente é por aí que começa o contato com Jesus, não tanto pelos livros, mas por vidas que apresentam às criaturas faces que antes elas não conheciam. Voltando a Emmanuel, assim sucede porque o espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos, nem reclamar no vizinho o clarão de um farol, quando muitas vezes esse mesmo vizinho espera pela chama de alguém que lhe aqueça e ilumine o coração enregelado na sombra. Então, como a gente vai exigir uma postura de alguém se nós não temos conseguido expressar essa mesma postura? Nós esperamos acender uma chama luminosa no outro, mas nós não estamos conseguindo sequer acender um ligeiro clarão em nós mesmos. Então, antes de cobrar dos outros excessivamente, antes de esperar que outros espíritos venham fazer o trabalho de regeneração da humanidade, nós precisamos ter consciência sobre nós, sobre o trabalho que nos compete, ter discernimento sobre os caminhos que nós temos tomado, para que nós não nos atenhamos ao cisco do olho alheio e estando cegos para a trave em nosso próprio olho.
E aí Emmanuel já vai se encaminhando para a conclusão. Companheiro de ideal, o ensinamento espírita é a palavra do Cristo que nos alcança sem gritar, e a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é a construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar ninguém. Então, o Espiritismo, ele opera sem gritar em nossas vidas. Ele não exige nada, ele não cobra nada, mas ele espera muito. Uma vez que ele adentra o nosso mundo íntimo, a nossa própria consciência passa a esperar muito do que foi recebido. Então, o Espiritismo é o Cristo que volta a ter contato com a humanidade, sem gritos, mas irradiando-se por toda parte, estando ao alcance de todos. E a obra espírita é voltar à obra do Evangelho, que muitos de nós largamos ao longo dos séculos. E essa construção, ela precisa ser feita por nós nesse momento. Nem Jesus pode fazer isso em nosso lugar. Concluindo, trabalha servindo, cônscio de que cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo, no trabalho da redenção humana, que não nasce da violência e sim da verdade e do amor, no toque fraternal de espírito a espírito. O Espiritismo está empenhado em nossas vidas. E o que nós temos feito disso? Qual Espiritismo nós temos apresentado ao mundo? Que visão da doutrina espírita e do Evangelho os outros corações têm lido nas nossas almas e nos nossos gestos? No decorrer desse estudo, falamos de células sadias que vão contagiando outras células ao nosso redor. Falamos da atuação de cada um como um núcleo de ação regeneradora, um ponto onde se principia a nova era. O Espiritismo, a mensagem do Cristo, se propaga assim, porque Jesus não está preocupado com grandes números, com questões do mundo, com status, com grandeza. Jesus vai tocando coração a coração. É o que Emmanuel está dizendo aqui. É o toque fraternal de espírito a espírito. Então, não estejamos preocupados em arrastar multidões. Estejamos preocupados em tocar aqueles espíritos com os quais interagimos no dia a dia. Se expressarmos algo do Cristo para eles, se algo eles poderem ver de Jesus em nós, o toque já terá sido feito. E o restante a vida vai conduzindo, o próprio Mestre vai conduzindo e, naturalmente, a criatura vai conduzindo na medida em que ela se desperta. E Emmanuel conclui: à vista disso, se muito podes realizar a benefício do próximo, por aquilo que sabes, somente conseguirá renovar os semelhantes por aquilo que és. Então, se o conhecimento espírita nos abre muitas possibilidades de instruir, de consolar, de orientar, só conseguiremos agregar os corações ao Cristo por aquilo que somos. Que Jesus nos inspire a jamais nos esquecer que o nosso trabalho na seara espírita é, no fundo, trabalhar com Jesus, aceitar o chamado dele para sermos, onde estivermos, um pequeno núcleo, mas com imenso potencial na construção desse mundo que esperamos, com os valores que desejamos para a sociedade, a começar da nossa convivência diária, irradiando-se então para as vidas com as quais venhamos a conviver, as vidas que venhamos a tocar. Que saibamos honrar tamanho investimento feito em nossas vidas e nos façamos dignos do título de espíritas, nos tornando ou sendo verdadeiramente espíritas. A todos, muita luz e muita paz. Boa noite, gente. Bem-vindos, viu? A palestra de hoje foi interessante
E aí nós vamos, o espírita, antes de tudo, tem que ser cristão. Nós vamos lembrar sempre do Chico Xavier. Quando o Emmanuel começou a atender o Chico Xavier, começou a tomar conta do trabalho mediúnico do Chico Xavier, ele disse para o Chico Xavier o seguinte, que ele ia coordenar. Mas se algum dia ele falasse alguma coisa para o Chico Xavier que estivesse contra os ensinamentos de Jesus e a doutrina que o Kardec trouxe, o Chico Xavier esquecer ele e ficar com Kardec e com Jesus. Então a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus explicado em espírito e em verdade. Tenhamos uma boa noite e amanhã a luta continua, mas nós vamos vencer. Sempre, porque nós somos capazes. Todos nós precisamos crer em nós. Aí sim, nós vamos para frente. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para nós.